Querido amigo, hoje o nosso propósito é concluirmos o estudo que temos feito do capítulo 12 dessa carta escrita aos Hebreus. Nós vamos estudar hoje o texto de Hebreus 12, 18 a 29, capítulo 12, versículos 18 a 29. Aqui, nesse texto, o autor apresenta um contraste entre os dois montes que foram importantíssimos na história do povo de Israel. Ele contrasta o Monte Sinai, onde o povo, depois de sair do Egito, através de Moisés, recebeu a lei de Deus. Ele contrasta com o Monte Sião, o monte da cidade de Jerusalém, considerada a cidade de Deus, a cidade onde Jesus pisará ao voltar para resgatar-nos definitivamente. Você sabe que Hebreus é uma carta escrita para os judeus cristãos, provavelmente da comunidade de Roma, que estavam tentados a retroceder, voltando para as suas antigas práticas da aliança antiga. Mas você tem percebido também que os ensinos desse autor, os conselhos práticos, são aplicáveis a todos nós, todos que somos crentes, gentios ou não, pois, na verdade, em Cristo, não existe mais distinção entre judeu e gentio. Por isso também essa mensagem é útil para nós, como nós veremos durante as nossas reflexões. Agora, depois de cada ensino doutrinário, o autor nos deixou conselhos precisos e poderosos. E certamente você se lembra que já temos mencionado que o conteúdo do livro é extremamente doutrinário, mas ao mesmo tempo é intensamente prático, possibilitando-nos então aplicar essas verdades às nossas vidas diárias. Nesse texto novamente, aqui é ressaltada a diferença entre o que a lei oferecia e o que o cristão possui em Cristo. Em vez do terrível Monte Sinai, onde foi promulgada a lei de Deus através de Moisés, a graça de Deus se manifestou e se manifestará no Monte Sião, no reino vindouro do Messias. Essa manifestação, então, deve ser o estímulo para vivermos de modo a valorizar a obra de Jesus Cristo. O autor mostra que os crentes, os filhos de Deus, são conduzidos a uma classe mais elevada de bênçãos. Nós somos convidados a escalar a montanha da graça e entrar pela fé na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, saudando ali os seus habitantes. Ali nós encontraremos muitos milhares de anjos. Depois, nós vamos encontrar a congregação dos primogênitos, ou seja, a igreja, o povo de Deus. Ao final, nós vamos encontrar o próprio Deus, o juiz de todos. Nós vamos receber do Senhor, como redimidos pelo seu Filho, essa possibilidade de termos comunhão com Ele, ali naquele ambiente de graça, bondade e misericórdia divinos, onde estão os fundamentos de toda essa glória, nós encontraremos aqueles que já correram suas carreiras de fé e que ainda não foram aperfeiçoados, pois estão aguardando esse grande dia do Senhor, o grande dia do Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança selada com seu próprio sangue. O autor ainda nos chama a atenção, mostrando que a mesma graça que nos dá acesso a tudo isso, também nos permite, já agora, servir ao Deus Santo, não da maneira que é aceitável a nós, mas da maneira que é aceitável a Ele. Porque esse serviço deve ser oferecido por meio de Jesus Cristo. A reverência e o temor de desagradar a Deus nos manterão, então, no caminho de cumprirmos a sua vontade. Quando percebemos que esse é o conteúdo desse texto, o título para esses versículos, então, só pode ser esse: as verdades sobre a antiga e a nova aliança. Eu repito, o título para o texto de Hebreus 12, 18 a 29 é as verdades sobre a antiga e a nova aliança. Querido amigo, o Monte Sinai, onde foi formada a comunidade judaica, era um monte que podia ser tocado, embora fosse proibido fazê-lo. Foi um lugar em que se podia sentir a poderosa presença de Deus que abalou o próprio monte quando ele se revelou. Mas a revelação dada a Moisés foi, em grande parte, de leis externas e terrenas. Enquanto isso, a revelação do Evangelho é amável e
condescendente. Ela é adequada para a nossa fraca constituição. Essa é a revelação do Monte Sião. Todos podemos ir com franqueza à presença de Deus se estamos debaixo do Evangelho. Mas até o mais santo deveria se desesperar se fosse julgado pela santa e firme lei dada no Monte Sinai. Se não tivesse um Salvador, ele deveria se desesperar, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a comunidade do Evangelho é chamada de Monte Sião, porque ali nós, os crentes, temos uma visão mais clara do céu. Todos os filhos de Deus são herdeiros e cada um tem os privilégios do primogênito, isto é, do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, Cristo é o mediador da nova aliança entre Deus e o homem. Ele fez isso para reunir-nos nessa aliança, para manter-nos juntos, para interceder por nós diante de Deus e para trazer a vontade de Deus para nós. Mas, finalmente, Ele fez tudo isso para reunir Deus e o seu povo no céu. Essa aliança está assinada com o sangue de Cristo. Esse sangue que foi aspergido sobre as nossas consciências, como era aspergido o sangue do sacrifício sobre o altar e sobre a vítima. Esse sangue de Cristo fala por conta dos pecadores, roga não por vingança, mas sim por misericórdia, por graça e por bondade. Então, o apelo do autor aos seus leitores e a nós também é esse: cuidem-se para não rejeitar esse bondoso chamado e a sua oferta de salvação. Cuidem-se para não rejeitar ao que fala desde o céu com infinita ternura e amor, porque como poderiam escapar os que rejeitam a Deus com incredulidade ou apostasia, enquanto Ele com tanta bondade lhes convida para que se reconciliem e recebam o seu favor eterno? O trato de Deus com os homens, sob o Evangelho, num estado de graça, nos assegura que Ele tratará com aqueles que desprezam o Evangelho de uma maneira bem firme, trazendo-os a julgamento. Nós não podemos adorar a Deus de uma forma aceitável, a menos que o adoremos com reverência e santo temor. Busquemos então a graça para que possamos servir a Deus com reverência e temor. E assim, podemos perceber que o princípio que extraímos desse texto se vê nessa afirmação. Somente quando comparamos a antiga com a nova aliança, percebemos as verdades sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu repito, este é o princípio, este é o desafio que encontramos em Hebreus 12, versículos 18 a 29. Somente quando comparamos a antiga com a nova aliança, percebemos as verdades sobre a obra de Jesus Cristo. Nesse texto encontramos 7 verdades relativas à antiga e à nova aliança. Mas vamos ler primeiramente o texto bíblico, para que tenhamos uma base segura para as nossas interpretações, para as nossas considerações. É desse apoio textual e bíblico que muitas mensagens proclamadas por muitos necessitam, para que possam verdadeiramente alimentar o povo de Deus. Mas vamos ao texto bíblico. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala sobre coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Tende cuidado, então, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Querido amigo, esse é um texto muito delicado, muito importante e que precisamos refletir com muita clareza para podermos entender as suas verdades. Vamos ver então essas 7 verdades sobre a antiga e a nova aliança. A primeira verdade é que a antiga aliança foi estabelecida num clima de medo. Versículos 18 e 19. Esses versos descrevem alguns aspectos do Sinai, no dia em que a lei foi outorgada por Deus a Moisés. Houve todas essas manifestações tremendas que apareceram. Fogo, escuridão, trevas, tempestade, o monte tremendo. O autor então estava chamando a atenção dos cristãos hebreus, aqueles que estavam querendo deixar o cristianismo, querendo voltar, retroceder ao judaísmo. O autor está lembrando a eles que aquele dia em que a lei foi dada foi um dia horrível, que causou medo à congregação israelita diante da magnificência do poder e da santidade de Deus. O povo estava presente ali, aquele povo ouviu o clangor da trombeta e o som de palavras, e aí pediram até que não lhes falasse mais. Não podiam suportar. Foi uma grande manifestação da lei, da santidade de Deus contra o pecado. Foi a revelação da santidade e da pureza de Deus contra o pecado. A segunda verdade é que a antiga aliança foi estabelecida causando terror e morte. Veja a sequência desse texto nos versículos 20 e 21. O autor está demonstrando aqui aquilo que foi exatamente aquele momento. Foi indiscutivelmente uma hora ameaçadora e perigosa, até mesmo, sabe para quem? Até mesmo para os animais inocentes. O autor mostrou aos cristãos hebreus que a lei não era tão fascinante quanto eles achavam. Não. A lei foi posta contra o pecador, ameaçando seriamente matá-lo. A lei mata. Ela foi posta como grande ameaça. Deus, por meio da lei, condenou o pecado e, se não houvesse perdão, condenaria também o pecador. A alma que pecar, essa morrerá. No verso 21, temos a descrição do próprio Moisés a respeito do aspecto ameaçador daquele momento. O próprio Moisés, que estava diante de Deus, ele se sentiu aterrado e trêmulo. Ora, querido amigo, sendo assim tão ameaçadora, por que ainda temos pessoas que, cegas, querem cumprir a lei, querem viver sob a vigência da lei, mesmo sabendo que não a podem cumprir? São esses os que não usufruem e desvalorizam a graça divina. A terceira verdade é que a nova aliança nos leva à comunhão com Deus. Versículos 22 a 23. Enquanto a antiga aliança nos separava de Deus, o autor aqui apresenta o outro monte, o Monte Sião, em contraste com o Monte Sinai. Aqui, o autor está usando uma linguagem figurada. E nessa linguagem figurada, ele se refere à igreja, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Sim, ele se refere à possibilidade que temos agora de termos plena comunhão com Deus. Através do novo e vivo caminho aberto pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esse ambiente de plena comunhão com Deus. E por isso a quarta verdade
revela para nós que a nova aliança nos leva a Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Veja o versículo 24. A nova aliança nos conduz a Jesus. Ele é o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão. Esse é um texto muito rico, belo mesmo, que apresenta a superioridade e a grande da nova, que apresenta a superioridade e a grandeza da nova aliança, da dispensação da graça. É a nova aliança da qual Cristo é o mediador, em que o seu sangue fala mais alto do que o sangue do Abel. Sendo que o sangue de Abel foi apenas um símbolo. E não pode haver igreja sem salvação, sem esse sangue. Sem o sangue de Jesus não há perdão de pecados. A quinta verdade é que devemos ficar atentos à voz daquele que fala e abala. Versículos 25 e 26. O autor está advertindo aqui os seus leitores, mostrando que se os rebeldes do tempo da lei não escaparam, muito mais agora nós não escaparemos se não ouvirmos a voz que veio do céu. E a voz que veio do céu é a revelação máxima que temos em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Foi o Espírito Santo que Jesus deixou para nos levar a toda a verdade. Quando o céu fala, o homem ouve e obedece. Para os que recusam ouvir o céu, já não há esperança nenhuma. E no verso 26, Deus tem o poder de abalar todos os fundamentos da terra. Os homens podem ter o poder das bombas nas mãos, mas Deus tem os homens nas suas mãos. O poder é de Deus. Mas a Bíblia diz que o mundo vai ser destruído pelo fogo. Porém, isso só vai acontecer por ordem e determinação de Deus. É Deus que tem o controle completo em suas mãos. A sexta verdade é que devemos ficar atentos a um novo tempo, ao tempo da estabilidade. Versículo 27. Aqui o autor está se referindo a uma mudança que se processará na natureza. O autor está mostrando aqui que, assim como Deus se manifestou de uma maneira tão espetacular, tão violenta no dia em que a lei foi dada no Sinai, ele se manifestará de uma maneira mais surpreendente, mais gloriosa, quando o Senhor Jesus voltar. A sétima verdade é que temos que reter a graça adorando a Deus agradavelmente. Veja o versículo 28. Nesse versículo final, lemos que recebemos um reino inabalável pela liberdade que temos em Jesus Cristo, que Ele nos concedeu. Podemos chamar Deus de Pai, Papai, Paizinho, e assim o nosso serviço a Ele deve ser feito através do Senhor Jesus Cristo. A Deus devemos tratar com muita reverência, com liberdade sim, mas com santo temor. É dessa maneira que eu e você somos convocados a servir a Deus, adorando-o agradavelmente. E para concluir, o versículo 29 é muito próprio. O texto termina com uma linguagem figurativa. Literalmente, Deus não é fogo, mas significa que Deus é justo e se manifesta por meio do julgamento. Não podemos desprezar a graça, a reverência e o temor a Deus, crendo que não são mais necessárias. É certo que os tempos mudaram, mas Deus não muda, querido amigo. É perigoso ousar faltar com a reverência e o temor a Deus, sendo Deus um fogo consumidor. Que possamos, pela graça, andar corretamente e servi-lo agradavelmente. Que o Senhor te abençoe nesse propósito. Um grande abraço e até o próximo programa.